meio da nossa conversa, da nossa roda de conversa, vai estar entrando a listagem de frequência que é importante que todos preencham, tá? Então, Isis, nesse momento, a palavra está com você, tá? Para a sua apresentação, e depois a gente parte para as perguntas e uma roda de conversa. Boa noite. Boa noite, Isis. Vamos lá. Bom, primeiramente, agradecer o convite. É uma grande honra, porque eu sou ex-aluna da Escola de Enfermagem Preto Pinto. Então, só para situar um pouco vocês, foi a partir da disciplina de vocês, né, das professoras, principalmente da Tereza, que eu conheci o meu atual campo de trabalho e que me apaixonei pela obstetrícia. Então, vocês fazem parte da minha história. Então, estou um pouco tensa para falar hoje, mas é um grande prazer, com certeza. Bom, vou começar um pouco falando sobre essa situação atual, né? Essa pandemia que pegou a gente de surpresa. E eu, recém-chegada à coordenação do setor que eu trabalho, que é o Centro Cirúrgico Obstétrico, já tive que lidar com uma pandemia. Eu trabalho na assistência também, trabalho no acompanhamento particular, gestação, trabalho de parto e parto, e trabalho também na classificação de risco e acolhimento obstétrico na porta de entrada, né? Então, eu tenho essa visão de várias óticas. Além disso, eu peguei a doença em meio a tudo isso, né? E tive, assim, esse afastamento da assistência, mas da gestão a gente não consegue se afastar. Então, tive que fazer essa gestão um pouco remota, lidar com escala, com remanejamento de pessoas, com os colegas de atestado também. Então, foi uma grande dificuldade, mas também um grande aprendizado. Esse novo momento, esse novo olhar, inclusive doente, não fisicamente presente. Eu não estou aparecendo? Peraí. Isso aqui também é novidade para mim. Liga a câmera, Isis. Eu apareço agora? Ainda não. Agora? Também não. Você está ligando a sua câmera? Tá ligado, que aparece sem o xizinho. Embaixo do microfone. Tem aqui o microfone, um telefoninho vermelho e uma câmera que está... Oi, Isa, é só habilitar. Clique em cima do vídeo. Da câmera, por favor. Ok, Isis, agora aparece. Foi? Foi. Desculpa, gente. Então, Sem vamos lá. problema. Continuando. Fiquei afastada esses 15 dias com a doença, com os sintomas, em repouso, mas eu não conseguia por conta da gestão, né? Então, foi uma experiência nova e muito mais aprendizado, né? Graças a Deus agora eu estou bem, me recuperei. Pode passar, por favor. Pode passar o slide, por favor. Isso. Vou mostrar para vocês um box PPP, uma sala PPP. Para quem não sabe, é uma sala que a mulher passa durante todo o trabalho de parto e parto, que tem direito ao acompanhante. Então, ela tem liberdade de posição, movimentação. A gente adequou esse espaço para essa nova fase, né? O que a gente fez? Tinha muito mobiliário de madeira, a gente retirou todo o mobiliário de madeira, afastamos a cama PPP da UCR, disponibilizamos um monitor multiparâmetros para essa mulher ficar monitorizada, a abertura das janelas, instalação de rede de proteção, bloqueio do ar-condicionado. Então, para quem já foi à unidade, pode perceber que está bastante diferente.
É fato que foi algo que pegou a gente muito de surpresa. As necessidades de adequação eram quase que diárias, né? Então, a gente não tem um recurso imediato, a gente não tem como fazer uma obra. Então, é muito na tentativa, no acerto, no erro e no ajuste mesmo. Pode passar, por favor. A nossa primeira grande dificuldade foi isolar um box, né? Uma sala. É uma unidade que tem um grande número de atendimentos, de assistência ao trabalho de parto, demais procedimentos. E a equipe, ela já tinha essa ideia de trabalhar com 6 salas PPP. Então, você diminuir uma sala, teve uma resistência inicial da equipe, e a gente preparou essa sala para o isolamento. Então, a gente diminuiu todo o material, a gente tornou essa sala menos preparada para que eles utilizassem de forma frequente. Então, assim, foram alguns plantões até a gente conseguir realmente que a equipe entendesse a importância de deixar esse ambiente pronto para uma paciente com necessidade de isolamento. E o que acontece? A gente percebeu que, conforme os dias foram passando, os plantões foram passando, eles começaram a respeitar, e a gente percebeu a necessidade também de se adequar não somente em um box, porque não necessariamente a gente vai ter uma mulher numa situação dessa, a gente pode ter outras mulheres. No decorrer da apresentação, eu vou mostrar para vocês um pouco também. Então, a primeira coisa foi colocar o aviso na porta, né? E preparar todo o material também para uso nesse espaço específico, né? Uma balança separada, com carrinho, com material específico para essa sala, a proteção dessa balança. Tá baixo? Vocês estão me ouvindo bem? Vou aumentar um pouquinho aqui. Está ótimo, Isis. Pode seguir. Tá? Eu li alguém falando que estava ruim o áudio. Bom, mostrar para vocês essas prateleiras que a gente instalou em frente à sala, que todo o material que é utilizado na sala, que não é descartável, ele precisa ser acomodado e transportado dessa maneira, né? Para preservar a equipe, preservar o ambiente, preservar as outras mulheres. Então, a gente tem as caixas identificadas. Então, tudo isso foi um trabalho muito de formiguinha para que a gente conseguisse se adequando a cada dia. Aí tem, por exemplo, a caixa de transporte com material, um instrumental, uma bandeja de parto normal, por exemplo, um ambu que vão para a CME. Tem uma caixa de face shields, tem uma caixa de óculos de proteção, tem caixa para transporte de material para laboratório, de material para anatomia patológica também. Pode passar, por favor. Bom, como eu falei para vocês, a necessidade de adequação, ela saiu muito de uma sala PPP para que a gente pensasse em todo o centro obstétrico. Na seguinte lógica, se o box 6, a sala PPP 6 estiver ocupada, a 5 deverá ser organizada para receber uma mulher numa situação dessas. Se a 5 estiver ocupada, a 4 também tem que ser arrumada para essa finalidade. Então, a gente pensa assim, já tem uma mulher que demanda da equipe uma assistência diferenciada. Tem a questão dos medos, dos receios, da paramentação, desparamentação. Imagina a equipe tendo que esvaziar a sala naquela correria. Então, a gente pensou em já deixar as salas mais esvaziadas e preparar kits para que a gente conseguisse dar esse suporte para eles na assistência numa punção, num parto, numa assistência ao RN. Além disso, a gente também disponibilizou esse dispenser de álcool em gel. A gente já tinha o álcool líquido, né? Mas a gente ampliou os pontos de álcool em gel também para as mulheres, acompanhantes, profissionais, tá? Pode passar, por favor. Esse é um novo espaço que a gente montou, porque a gente estava com uma grande dificuldade de girar os leitos. A gente só fala de Covid, a gente só pensa em Covid, mas a vida continua, né? Então, as questões obstétricas continuam, os trabalhos de parto também continuam, e é aquela oscilação. Às vezes, a gente tem muitas mulheres internadas em trabalho de parto, às vezes tem menos.
E acabou que a gente ficou numa situação, um dado momento, que metade dos nossos blocos para trabalho de parto estavam acomodando pacientes que necessitavam de uma vigilância de Covid. Então, como é que a gente gira esse leito? Como é que a gente repensa esse setor para conseguir dar melhor qualidade para essas mulheres, né? Uma melhor qualidade de assistência para essas mulheres. Então, a gente pensou num novo espaço. Esse espaço que vocês estão vendo no slide, anteriormente era recuperação pós-anestésica. Comportava 5 leitos de mulheres com seus respectivos bebês. Então, eram principalmente mulheres pós-cesárea, tá? Com o avançar da pandemia, a gente precisou realmente adequar os espaços e repensar a lógica da recuperação pós-anestésica. Então, esse espaço está preparado para caso haja necessidade de uma mulher que precisa ficar monitorizada, em vigilância, mas que ela não tem uma situação de agravamento que coloque ela em risco com uma intubação imediata. Essas mulheres com maior gravidade, elas vão permanecer na sala cirúrgica, mesmo que não sejam casos cirúrgicos. A gente considera que elas são pacientes instáveis, um quadro de instabilidade, que elas podem precisar de uma intubação, de uma reanimação, então elas ficam nas salas cirúrgicas. Pode passar, por favor. Bom, permanecendo nesse mesmo lugar, temos o monitor com plástico, envolto com plástico filme, também abertura da janela com rede de proteção. Pode passar, por favor. Teve também a necessidade da gente dividir os espaços, né? Para proteção do profissional, o nosso posto desse espaço, que é a antiga RPA, ele era aberto, ele só tinha uma divisória com um vidro, mas ele era aberto, ele não tinha nenhuma porta. Então, a gente precisou adequar também para a proteção do profissional, para a paramentação, para a entrada desse profissional nesse espaço de isolamento, tá? Pode passar. Nessa foto, a gente mostra uma incubadora de transporte e vou falar um pouquinho sobre o transporte das pacientes. O transporte de uma paciente suspeita da seguinte forma. A mulher, no caso, assim, uma mulher pós-parto que vá para o alojamento conjunto. Lá no alojamento conjunto tem um leito de isolamento também. Então, a mulher vai ou de cadeira de rodas ou de maca de transporte, de acordo com a situação dela, né? Ela vai com a máscara cirúrgica e o profissional encaminhando essa paciente para o próximo setor. Esse profissional vai estar paramentado e o bebê ele é encaminhado na incubadora de transporte, uma incubadora que for destinada para esse fim. Caso o bebê precise de uma assistência em UTI, no leito de isolamento da UTI, a gente liga para a UTI e a gente pede que encaminhe a incubadora da UTI, que vai ser o leito do bebê, para que a gente evite de ficar tirando o bebê e recolocando numa outra incubadora que não faria sentido, né? A gente pede essa incubadora e a gente já leva nessa incubadora que vai ser o leito do bebê. Caso a mulher venha a ser transferida, aí a gente também, né, é outra lógica, mas aí também fica bem fácil de vocês entenderem dessa seguinte forma. Pode passar, por favor. Como é que a gente hoje em dia, né? A gente, nas pacientes que são casos suspeitos de Covid, a gente separou 3 kits para facilitar também a paramentação dos profissionais. A assistência de rotina. O que a gente colocou como assistência de rotina? É o fato de aferir os sinais vitais, de fazer uma punção, um exame físico, um exame obstétrico. É algo muito pontual que você não vai ter contato com secreções, né? Que não tem risco de aerossóis. E é aquele EPI que você vai trocar com mais vezes, né? Sempre que você for lá, você pega um novo, você vai trocar. E a gente pensou também na seguinte situação: agrupar as necessidades dos procedimentos. Por exemplo, meio-dia é a dieta. Então, quem vai fornecer a dieta é o profissional, às vezes, de enfermagem que está aferindo os sinais vitais. Então, a gente consegue o quê? Proteger e prevenir que um outro profissional, uma copeira, por exemplo, se exponha a essa profissional. Então, a gente tenta centralizar para evitar de ficar
expondo mais pessoas e entrando a todo momento com essa paciente. É lógico, se é uma paciente que demanda uma vigilância permanente, né, durante a permanência dela, a gente vai estar lá. Mas algumas mulheres é um trabalho de parto e tem um a mais que ela é um caso suspeito. Ao trabalho de parto, a gente pensou, ao parto em si, na verdade, a gente pensou na N95 como diferencial, porque a gente sabe que tem maior chances de procedimentos que geram aerossóis. E para assistência cirúrgica, é muito parecido com o de parto. A única diferença que a gente adicionou já é o número de profissionais mínimos que entram numa cirurgia e o pacote de laparotomia também descartável. A gente tentou a maioria das coisas descartáveis, mas algumas coisas a gente não consegue e aí não tem jeito, né? Pode passar, por favor. Bom, antes da pandemia, enfermagem obstétrica é muito isso, né? É muito toque, é muita proximidade, é muito abraço, é muito olho no olho, muito próximo. E a gente já sabia desde sempre a necessidade de EPI para nossa proteção. Mas eu confesso que eu nunca me senti confortável com máscara, a máscara abafando a minha fala, um óculos escondendo o meu olhar, uma touca. Eu nunca gostei, gente. Vou te falar, poucas vezes eu uso, assim, a gente usa luva porque não tem jeito, né? Mas eu penso que a mulher ela não tem que me ver como profissional, como enfermeira, dona do saber. Ela tem que me ver como ela de confiança. E eu acho que quando a gente se permite, né, fica desnuda dessa parte do profissional, a gente consegue muito mais um laço de confiança, de empatia. Eu consigo trabalhar muito melhor dessa forma. Então, eu nunca vi a necessidade de me esconder com o EPI para me proteger. A gente, com a prática, a gente vai, né, tendo um pouco mais de agilidade, quando uma bolsa vai romper, a gente vai lidando com as situações, né? É lógico, a gente atende o risco habitual, quando a gente atende uma paciente sabidamente de um risco de contaminação, a gente vai ter uma outra atuação, né? Pode passar, por favor. Os tempos mudaram, né? Agora é o nosso novo normal, que a gente diz. E a gente tem que se acostumar com isso, né? É muito além de se proteger. É também proteger essa mulher e essa família. Então, como é que a gente atua hoje? Minimamente, em todo o nosso plantão, todas as nossas horas de plantão, com a máscara cirúrgica, com a touca. Na assistência ao parto, preferencialmente, a gente não sabe se a pessoa pode portar a doença e ser assintomática, né? Não ter desenvolvido os sintomas. É algo muito novo ainda. Então, a gente estimula que as equipes usem a Face Shield, usem a N95, para também se proteger, né? A gente não sabe. A gente mudou e a gente está se escondendo através dos EPIs, né? E eu sinto aquela sensação que parece que todo mundo é igual. Às vezes, eu confesso para você que eu vejo um colega de trabalho e fico assim, gente, quem é aquela pessoa? Dá aquele delay de saber quem é. E fico imaginando as mulheres também, né? Como é difícil reconhecer aquela pessoa, né? Então, é algo também que a gente tem que dar valor, né? A gente não pode esquecer. Pode passar, por favor. Como enfermeira obstétrica, a gente ama placenta, né? Tem que ter uma placenta também para ser lembrada e valorizada. Bom, o futuro a gente não tem como prever, né? A gente torce para que seja o mais breve possível o fim disso tudo. Que as pessoas que contraíram a doença não venham apresentar sequelas, né? Espero que tudo isso que a gente está passando e todas as modificações que foram feitas, todo o comportamento que foi modificado, o ambiente, que tudo que for benéfico, que a gente consiga manter, que a gente consiga preservar, que a gente se torne mais humano depois disso tudo. Pode passar, por favor. Eu deixo para vocês essa foto, que é o meu registro de parto, o momento de maior gratidão da minha vida. E meus votos que as mulheres tenham uma assistência respeitosa, independente do profissional envolvido nessa assistência, independente do ambiente, se é público, privado, hospitalar, domiciliar, não importa. Independente de viver uma pandemia ou não, a gente precisa humanizar sempre.
Bom, eu me arrepio de falar, gente, sério. Eu amo o que eu faço. Espero que vocês se sintam tocados nisso. Obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês essa experiência, esse aprendizado diário, que é tudo muito novo pela pandemia e é tudo muito novo nessa minha atual função. E a gente tenta fazer o nosso melhor sempre por estes momentos. Obrigada. Oi, Isis, parabéns pela sua apresentação. A gente aqui agradece a você e a gente compartilha dessa emoção que você tem, né? Nós, professores do departamento, que conhecemos o Carmela Dutra, que temos esse cotidiano do Carmela, eu tenho isso muito próximo, eu fico olhando as fotos e vejo todo esse esforço, né, de reorganização, de adaptação, de convencimento de equipe, que não é um trabalho muito fácil, e principalmente nós, enfermeiras, nos convencermos que tudo aquilo que nós trazíamos, né, como uma bandeira de luta nessa assistência, fica um pouco recuado diante desse momento que o vírus obriga a que todos nós tenhamos esses cuidados. E aí, entre as perguntas que surgiram aqui, a primeira delas é: qual foi o seu maior desafio diante de todo esse movimento aí de reestruturação do teu setor, né, que é nevrálgico, né? E que você falasse um pouco desse fluxo as diretrizes que a Secretaria Municipal de Saúde determinou, como é que isso chegou, isso foi expandido para todas as maternidades, se você tem esse tipo de informação, de todas essas orientações do nível central para as maternidades e as unidades neonatais, que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sim, claro. Vamos lá. Bom, a gente já vinha discutindo, né, na gestão do hospital sobre o Covid, sobre a aproximação da pandemia no país há bastante tempo. A gente já vinha tentando se adequar e pensar possibilidades. A nossa unidade é muito antiga, então ela tem várias dificuldades em relação a banheiro, até mesmo, acho que das outras unidades do município, talvez seja uma das com uma estrutura mais difícil de adequar mesmo, né? Muitas coisas a gente já vinha pensando antes de saírem os decretos, né, as orientações de nível central. Então, a gente já vinha meio que se preparando e tudo que a gente pensou meio que convergiu com o que a gente teve de orientação para seguir, sim. Qual era a sua primeira pergunta? Repete, por favor. Foi qual o seu maior desafio? O maior desafio, gente, eu nem sei. Porque é tudo muito difícil. Assim, eu acho que o maior desafio é lidar com o medo. O medo das pessoas. Eu percebi meus colegas tendo medo da paciente, como se a paciente fosse a única fonte de infecção. E a gente se esquece que todos nós estamos expostos, né? Então, às vezes a gente tem essa questão de medo de pegar o Covid da paciente, quando muitas vezes a gente se descuida, não é naquela assistência a paciente que está com quadro suspeito, que a gente vai entrar com muita cautela, paramentado, com uma atenção redobrada. Agora, com o nosso colega, na hora de um café, na hora de um trato social, talvez a gente descuide e talvez ali a gente se exponha muito mais. Então, foi muito difícil lidar com os profissionais, lidar com o medo, ser essa palavra de conforto para os profissionais também, e de orientar também. Ok, Isis. A próxima pergunta é se vocês tiveram muitos casos de parturientes com Covid e como é que foi a oferta dos cuidados para seus recém-nascidos. Então, não tivemos muitos casos, assim, tivemos alguns casos, em alguns momentos casos simultâneos, então dificultou um pouco por isso, mas não tivemos tantos casos assim conhecidos. Os cuidados com RN, eles não modificaram tanto, não. Um campeamento não tão oportuno, né? Esse cuidado da mulher usar a máscara, para se aproximar do bebê. São cuidados, assim,
padrões mesmo. Ok. No caso, Isis, até porque você trabalha com a questão do acolhimento, né? Então, essa porta de entrada, a triagem inicial dessa parturiente, desse acompanhante, porque tem algumas dúvidas aqui em relação à presença de acompanhantes e visitantes. E aí eu queria que depois você definisse isso melhor para que as pessoas entendessem. Mas essa triagem, esse A acolhimento... nossa unidade... Oi, Isis? Oi, tá me ouvindo? Tô, tá? Então, assim, se essa triagem foi modificada, se essa anamnese hoje, eu acredito que essa anamnese seja alterada, até para incluir também uma avaliação desse acompanhante que está chegando, se ele está dentro de um critério que permita a permanência dele, tanto na sala de pré-parto, como depois, se vai para o alojamento conjunto, se você pode falar um pouquinho sobre isso, tá? Gente, vou falar com... Sim. Em relação a essa mulher, assim que ela chega à recepção, a gente já tem um olhar diferenciado de acordo com o caso. A recepcionista, ela chama a enfermeira, caso a mulher já diga que tem algum quadro sugestivo respiratório. Em relação ao acompanhante, é direito, né? O acompanhante protege muito a mulher, é essencial para a mulher, então a gente tem que compreender que esse é um momento único, independente de pandemia, só se nasce uma vez, né? Então a gente não pode privar nossas mulheres do direito de acompanhante. A gente realmente faz esse olhar do acompanhante, a gente tem uma orientação do acompanhante em relação à etiqueta respiratória, higienização das mãos, não pode ser um acompanhante, não deve ser um acompanhante com comorbidade, não deve ser um acompanhante sintomático. Tá. Em relação à visita, as visitas foram suspensas e ficou somente o direito ao acompanhante. Toda a unidade ela foi adequada em relação ao distanciamento entre as cadeiras, nas salas de espera. Nas salas de espera também, né, essa relação, quando possível, o acompanhante aguardar fora, para evitar também ali que você exponha as outras mulheres, né? Também modificamos em relação à internação. A internação, ela é agora um pouco menos demorada, né? A gente tinha um tempo previsto mínimo para pós-parto normal e pós-parto cesárea, e a gente reduziu também esse tempo de internação. Em relação ao acompanhante, a gente orienta que se evite a troca do acompanhante também, que aquele acompanhante que deu entrada, ele permaneça com a mulher durante a internação dela, evitando também que ele fique indo e vindo, né? Então ele se expõe menos e expõe menos os outros também. Deixa eu só perguntar mais alguma coisa em relação ao acompanhante. É critério de vocês que esse acompanhante seja uma pessoa que resida no mesmo domicílio e não uma pessoa de outro endereço que vá acompanhá-la? Para que tenha essa consciência, né? Acompanhante de livre escolha da mulher, desde que não seja sintomático. No caso da mulher, caso suspeito, o acompanhante ele é orientado a utilizar máscara, capote, descartável, é orientado em relação ao uso do banheiro, que a gente não tem banheiro dentro das salas, né? Então a gente dá toda essa orientação para eles também. Ok. Tem perguntas aqui que falam sobre a cesariana, o parto cesáreo, né? Como que esse parto cesáreo, dentro do aspecto da humanização, está acontecendo. E também tem uma pergunta que se o COVID, né, se a parturiente confirmada de COVID, se há obrigatoriedade de ser submetida a um parto cesáreo. Então, eu já ouvi uma situação em que algumas unidades estão preconizando a cesárea para mulheres casos suspeitos, né? Lá na maternidade, não. São seguidos os critérios obstétricos. Nós não somos, talvez, a unidade com maior número de partos normais ou mais humanizada da rede, mas precisa ter uma indicação para cesárea, senão há suspeita de Covid, né? A não ser aqueles casos que cometem uma instabilidade clínica que precisa que seja feita cesariana para estabilização do quadro dela. Aí sim é a escolha da equipe médica.
Ok. Em relação, você já respondeu até sobre o clampeamento oportuno, mas tem uma pergunta aqui que fala sobre o contato pele a pele, né? Bebê e mãe, se isso foi prejudicado por conta do vírus. Então, as mulheres com quadro suspeito, elas são atendidas pela equipe médica, né? Então, fica muito a critério do médico que está atendendo definir esse contato, né? Mas a gente sempre preconiza, e sempre quando a gente está nesses espaços enquanto enfermeira, a gente tenta que ele aconteça. É lógico que a cada dia as coisas mudam e a gente vai se adequando às recomendações, né? E eu sempre penso que a mulher deve ser ouvida, né? Ela deve ser esclarecida e ela deve decidir o que ela deve fazer. Até porque, assim, a gente vai ter esse contato com o bebê depois. Esse contato pele a pele, se ele for imediato, ele vai expor mais o bebê? Vale a pena perder esse momento ou não? Ok. Tem uma pergunta aqui que trata sobre a testagem dessas mulheres que estão chegando na maternidade. Se existe a disponibilidade de testes para essa clientela. Então, a orientação que a gente tem na unidade é que são testadas pacientes graves, mas até onde eu sei não tem o teste na unidade. E geralmente os pacientes graves são transferidos, né? Então, não aconteceu até o momento de alguma paciente ser testada lá. Já aconteceu o paciente estar sintomática para passar todo o período de sintomas, de 14 dias. Depois, por exemplo, teve uma situação que era uma paciente que era hipertensa. Aí ficou internada por conta do pico hipertensivo e era um quadro suspeito. Aí fez os 14 dias e era uma cesariana por conta do quadro dela, da história obstétrica dela, e fez a cesariana após cumprir o isolamento. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler a pergunta, porque ela é longa, em relação à mortalidade materna no Brasil, dentro da pandemia, você, como gestora, teve acesso aos dados do nosso estado? As repercussões que você observa no cenário obstétrico no Carmela, os dados de mortalidade materna de 16 casos confirmados pelo município do Rio de Janeiro assustam você? E teve uma pergunta também se houve algum caso de óbito dentro da unidade por conta de Covid. Mas você acabou de falar que a gravidade obriga a transferência dessas mulheres. Então, não sei se culminou com óbito, mas a relação da mortalidade materna nesse momento ligada à Covid. Então, lá na unidade a gente não teve nenhum caso. Inclusive as pacientes que foram transferidas, né, até onde a gente tem informação também não. Em relação à morte materna, é algo que é assustador, né? A gente fica devastado com isso e a gente tenta, assim, preservar essa população ao máximo. Tanto que lá no acolhimento, quando eu recebo uma mulher por uma queixa que não é significativa, eu acolho essa mulher e oriento muito essa mulher. Eu estimulo que essa mulher use a máscara, eu estimulo que ela mantenha o isolamento social, porque é algo que a gente não tem muita repercussão, né? A gente não sabe qual é o desfecho disso tudo, a gente está muito vivendo, está muito na atualidade. Então, assim, tudo que pode ser evitado, a gente orienta muito essa família, essa mulher, porque às vezes a gente percebe, por exemplo, na porta de entrada, um pré-natal, às vezes, muito ruim. Essas mulheres precisam ser acolhidas de um pré-natal também. Às vezes elas falam, não estou conseguindo fazer o pré-natal. E ela acaba voltando com uma situação de risco que não é o Covid, é uma situação que é obstétrica. Então, isso me preocupa demais. Me preocupa demais que, por conta do Covid, a gente esteja descuidando ainda mais das mulheres. Isso que você está falando é importantíssimo mesmo, essa questão da não continuidade do pré-natal dentro desse cenário que a gente está atravessando. Aí eu vou juntar duas perguntas aqui que elas estão imbricadas, né? O que o Covid mudou na relação da humanização da assistência ao parto? E o que você poderia falar sobre violência obstétrica dentro desse contexto pandêmico? Eu acho que ele não pode servir de justificativa para a gente praticar uma violência, né?
eu acho que a pandemia ela foi uma oportunidade para que máscaras caíssem, para que a gente mostrasse, muitas vezes, quem a gente realmente é. Uma preocupação com aglomeração não pode impedir que mulheres que não são nem casos suspeitos tenham esses acompanhantes, né, que é o seu direito. Então, acho que muitas coisas eram veladas e essa tentativa de justificar por conta da pandemia não cola, né? A gente precisa de evidência científica para poder negar acompanhantes, para poder negar o contato pele a pele, para poder negar a amamentação, para poder negar alojamento conjunto, não simplesmente por medo e por talvez utilizar indevidamente das informações atuais. Isis, a próxima pergunta tratava exatamente dessa questão, já como puérpera, né? Essas puérperas no alojamento conjunto, e também tem a questão da amamentação, né? Quais são as orientações, quais são todos os cuidados que estão cercando a relação da amamentação, que a gente sabe que a gente trabalha com a questão da amamentação já na sala de parto, de que maneira isso está sendo conduzido nesse momento. Uhum. A gente orienta o uso de máscara para mulher, higienização das mãos, né? Mas não se proíbe a amamentação, se orienta, e a mulher decide, né? Cabe a ela, após a orientação, decidir qual o desejo dela de alimentar o seu filho. E no alojamento conjunto, a exemplo do centro obstétrico, também foram criadas quartos, né? Porque lá são as enfermarias de 3 leitos, né? Eu acredito que tenha seguido também essa linha de isolamento também no alojamento conjunto, né? Distanciamento dos leitos, orientação sobre os cuidados com o bebê por um acompanhante sadio, né? Para evitar essa exposição também do bebê. Tá? Agora, uma dúvida minha mesmo, esse distanciamento do alojamento conjunto suprimiu algum leito? Porque sim. teve que fazer... Oi? Perdemos leitos, sim. Sim, né? Para poder garantir o distanciamento dos leitos e dos bercinhos das crianças. Bom, em termos de perguntas, eu não recebi mais nenhuma pergunta. Só um minutinho. A pergunta aqui. O que fazer para que a parturiente se sinta segura e que o vínculo seja estimulado frente ao uso dos EPIs pelos profissionais, conforme você falou até no início? Quais são as estratégias? De que maneira se... A gente não pode abraçar. A gente não pode ficar de rostinho colado com a mulher, como a gente gosta de ficar dançando, né? Mas a gente pode tocar, né? O toque, ele é mágico. Ele conforta, ele acolhe tanto quanto um abraço, de acordo com a sua intenção desse toque. A palavra, ela calma. A orientação, acho que a informação é a base de tudo. Quando a gente informa essa mulher, quando a gente cria um vínculo com ela, com a fala também, né? Às vezes é falar menos, às vezes é falar mais, entender o que essa paciente ela precisa. É uma forma de acolher, tanto quanto um abraço, tanto quanto com a cara limpa. A gente tem que aprender a lidar com essa nova fase, né? Eu falo assim, a gente teve uma paciente que eu acompanhei, a gente tirou uma foto, ela falou assim, poxa, não dá nem para ver o seu sorriso, mas você está sorrindo com os olhos. Então é isso, a gente sorrir com os olhos, a gente fazer o melhor possível, a gente ultrapassar essas barreiras que a situação nos impõe agora. Bom, Cristiane, você deseja fazer alguma explanação? Leila também, que está aí presente, são professoras do departamento, da área da mulher. Professora Selma também. Vocês querem fazer algum encaminhamento para a Isis? Olá, Isis. Só queria parabenizá-la por trazer essa experiência que você está tendo. E eu tive uma dúvida, porque a gente tem lido alguns materiais sobre recomendações, né? E aí uma recomendação que eu tinha visto, quando a mulher é
diagnosticada como positiva e está no trabalho de parto, que quando o bebê nasce, que seria recomendado que ele tivesse um atendimento em um outro ambiente e que depois da mulher tomar um banho, se higienizar e higienizar o nenenzinho, né, por conta dos aerossóis, que seria entregue o neném para ela amamentar, para poder evitar a contaminação do bebê. E aí eu queria saber se é assim que lá está se fazendo ou se não é assim. Como é que vocês estão vendo essa parte da mulher? Pelo menos em protocolo, já que você não está tendo muitos casos, mas se existe algum protocolo nesse sentido. Até o momento, a gente não recebeu nenhum paciente confirmado. Todas as pacientes eram quadros suspeitos. Então, a lógica foi, pode ser ou pode não ser, né? Então, acredito que com o quadro confirmado, já sabidamente positivo, a pediatra ela tem uma atuação diferente do que tem tido até o momento. Ótimo. Leila, Selma? Isis, parabéns, né? Sempre bom quando os profissionais trazem a sua prática, né, a sua realidade. Nós temos muitos alunos aqui, né, em formação, que não conhecem o ambiente da maternidade Carmela Dutra, então acho muito importante. Parabéns. Eu tenho uma questão que minha, né? Minha de científica mesmo. As mães, elas são recomendadas a utilizarem máscaras na amamentação, independente delas serem Covid ou não Covid, ou casos suspeitos? Então, o estímulo, atualmente, é para todas as mulheres, né? Até utilizar máscara? Sim, o uso da máscara, mas eu acho que a adesão é muito das mulheres com quadro suspeito. Não, é porque, assim, como as mulheres... os sintomas podem aparecer de 5 até 10 dias depois da contaminação. Então, eu sempre penso que agora está saindo um novo protocolo do Ministério da Saúde que vai sugerir a utilização de máscaras, mesmo no ambiente do domicílio, durante a amamentação, porque é o maior contato da mãe. A mãe fica 30, 40 minutos amamentando. Então, o risco para a criança é muito grande, né? Mesmo que tenha aquela coisa do olhar, do beijinho, daquela coisa toda, agora é um momento pandêmico, né? Então, eu queria saber como é que vocês estão orientando as mães, porque a minha preocupação, lógico, no parto, é luva, é máscara, é toda a proteção. E essas mães, na maternidade, elas estão sendo orientadas para a lavagem das mãos, para o uso do álcool gel, da limpeza do ambiente, entendeu? Como é que está sendo lá no puerpério, a alta dessa mulher, como é que ela está sendo orientada para chegar em casa? A gente sabe que a desigualdade no Rio de Janeiro é enorme. Eu fiquei por muitos anos na maternidade Carmela Dutra acompanhando alunos, né? O meu doutorado foi feito lá também, e a gente sabe da questão da higiene. Então, a minha preocupação agora é que nós ainda não entramos no pico, parece que o pico vai começar, né? A gente nunca chega nesse tal desse pico, mas como é que vai ser agora essas mulheres em casa, como é que elas estão sendo orientadas por nós, enfermeiras, por vocês, enfermeiros, que eu acho que é o nosso grande papel dentro da maternidade, é a orientação mesmo, aquela reforço constante, né? Porque eu tenho muito medo da volta, do retorno delas contaminadas, dos bebês, principalmente pela questão também do aleitamento materno, não pelo leite materno, né? Mas pelos aerosóis, né, de respiração. Como é que está sendo isso falado ali no puerpério e até mesmo na sala de parto também, né? Porque ela fica ali uma boa temporada, 1, 2 horas antes de subir para o alojamento, né? É estimulado o uso de máscara, porque assim, a gente veio passando por várias fases, né? No princípio, os profissionais eles não utilizavam máscara cirúrgica o tempo todo. Agora, já se utiliza máscara cirúrgica, já disponível também, nesse caso, o profissional se sinta mais confortável para usá-la.
Em relação aos acompanhantes, eles são estimulados, até por conta do decreto municipal, em relação ao uso das máscaras. E as mulheres também são estimuladas em relação à etiqueta de tosse, higienização das mãos, melhora da higiene, questão dos contatos. Tem essa educação em saúde que ela é fundamental e ela é permanente, né? Mas a gente sabe também que as pessoas têm uma dificuldade de aderir, né? A gente entende, às vezes as mulheres falam, eu sinto falta de ar, me sinto desconfortável, e a gente sempre estimula, né? Coloque a sua máscara, higienize as suas mãos. E a gente sempre fala, né? Para cuidar de você, do bebê, do seu acompanhante, dos outros, né? A gente sempre tem que pensar ali muito no outro, né? Pensar muito no próximo. E, principalmente porque a gente não sabe com certeza, né, a exposição desse bebê, caso ele venha contrair a doença. Então, a gente precisa realmente pensar e se proteger mais, né? Uhum. A maternidade está dando... Rapidinho, a maternidade está oferecendo kit, tipo máscara, álcool em gel, para as mães irem para casa, para levar para domicílio? Não, a gente não tem essa possibilidade, esse recurso. Até a gente tem um uso muito racional, né? Muito, assim, não, graças a Deus não faltou o EPI na nossa maternidade. Desde o princípio sempre teve, a gente conseguiu, antes de surgir os casos, já montar os kits, mas a gente não tem o suficiente para fornecer para essa clientela, ainda mais para levar para casa. Mas com a questão da utilização das máscaras caseiras, a gente percebe que estão aderindo, né? A gente percebe muito mais do que antes dessa autorização de máscaras de tecido. Tá certo. Obrigado. Sucesso para vocês e proteção, tá? Selma. Boa noite, eu gostaria de agradecer, então, a belíssima apresentação da enfermeira Isis, nossa ex-aluna, lembro muito bem de você, que coisa, que orgulho, né, para todos nós te ver aí apresentando, assim, nos proporcionando um momento de reflexão, de discussão sobre essa questão toda, dessa assistência, né, à parturiente, em tempos de pandemia, né? Que é sempre um desafio, uma mudança de protocolo, é uma mudança de comportamento delas e nossa. E isso tudo representa um grande desafio, né? Atualmente existe uma preocupação muito grande em relação à questão do aumento da mortalidade, né? Essa semana foi divulgado o boletim epidemiológico e ele é assustador. E essa questão do pré-natal, da assistência pré-natal, é uma questão que muito nos preocupa. Semana passada foi esse momento de apresentação e de discussão. E, assim, eu penso que algumas unidades de saúde, unidades básicas de saúde, estão dando continuidade. Mas a gente tem notícias de algumas unidades aqui no Rio de Janeiro, em outras regiões do país, que isso não tem sido um fluxo contínuo, né? As mulheres grávidas não têm tido acesso, a gente sabe que nas maternidades também, muitas maternidades estão tendo problemas de recursos, de insumos, enfim, outros problemas. Mas, assim, eu penso que é só um momento de reflexão, eu não tenho nenhuma pergunta, a não ser te agradecer a professora Tereza, né, e dizer que é mais um momento aqui, né, de reflexão e, assim, desejar uma ótima noite para todos, agradecer a todos que estiveram conosco até o momento e, especialmente, a Isis. Tá bom, Isis? Obrigada, então, é isso aí. Bom, Isis, mais uma vez aqui também, né, em função do que foi dito, agradecer a você, parabenizar pela apresentação. Nós, professoras, com certeza, já temos orgulho de ver vocês na frente de trabalho. É muito gratificante quando a gente encontra vocês na assistência e imprimindo exatamente esse compromisso, essa responsabilidade que você apresentou aqui, né? E você e outras ex-alunas nossas que já estão no campo também, que já estão aí na prática. Então, agradecer bastante a você
parabenizar, desejar sorte para vocês todas lá nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Como você falou lá no início da tua apresentação, que a gente saia melhor disso, né? Que as pessoas amadureçam um pouco, tenham um pouco mais de empatia, tenham um pouco mais de cuidado, um olhar diferenciado para esses momentos tão singelos na vida dessas mulheres, né, que são parte do nosso ofício, do nosso trabalho. Sem elas, a gente não tem muita razão de ser naquilo que a gente acredita. Então, eu agradeço mais uma vez, lembrando a todos que estão participando que precisam preencher o formulário de frequência até depois de permissão de certificado, e que a nossa programação é disponibilizada no link que as monitoras já colocaram, inclusive, aí no chat. Então, nesse momento, nós finalizamos, agradecendo a participação de todos, né, que ficaram com o grupo até agora, até o momento. Foi uma expressiva participação. Enfim, desejar que todos tenham uma boa noite, que todos se cuidem, que todos fiquem bem. Muito obrigada. Isis, um beijo grande para você.